Um menino de 4 anos morreu com o fígado partido ao meio por uma pancada. O corpo tinha lesões no crânio, hemorragias internas e hematomas em estágios diferentes de cicatrização. Não é o retrato de um acidente, é de uma criança espancada de forma reiterada por semanas dentro da própria casa. O nome dele era Henri Borel. Imaginem o que essa criança sofreu. 5 anos depois, ao fim do julgamento mais longo da história do judiciário fluminense, a mãe dele, condenada por tortura por omissão e por homicídio culposo, recebeu como sentença o seguinte: nenhuma pena a cumprir, nenhum dia a mais na cadeia. E a juíza explicou o porquê. A mãe omissa teria sido alvo de uma reação social influenciada por misoginia e por cultura patriarcal. Segundo ela, foi mais justo perdoar a mãe do que punir a omissão diante da tortura mortal do próprio filho. Você acaba de ver em estado puro o fenômeno que está destruindo não só o Brasil, mas o Ocidente. Um cientista canadense deu um nome para isso. Se chama empatia suicida. Para entender essa sentença, é preciso recuar e olhar o quadro maior. Nada disso é acidente, é método. Há décadas, a esquerda executa no Brasil aquilo que Antônio Gramsci ensinou. A revolução não se faz pela tomada de poder na ponta do fuzil, mas pela ocupação lenta e gradual das instituições. Escolas, universidades, imprensa, entidades de classe, ONGs e, sobretudo, o judiciário. Não se conquista um país pelo decreto, conquista-se pela formação de um novo consenso, de uma nova moralidade. E aqui está o ponto central. Para que a captura das instituições funcione, o estamento precisa capturar também o público. Precisa de uma chave emocional que faça a própria população aplaudir a inversão de valores que a destrói. E essa chave que agora recebe o nome num trabalho magistral de um cientista social canadense, né? E a tese dele se chama empatia suicida. A moral gramsciana parte de uma premissa simples. A velha ética judaico-cristã seria apenas opressão disfarçada. O que vale moralmente é servir a causa dos oprimidos contra os opressores. Na prática, isso transfere o critério de julgamento. O que a pessoa faz deixa de ser certo ou errado, né? O que passa a importar, o que passa a ser então certo ou errado, depende da categoria que ela pertence, oprimida ou opressora. A empatia suicida é exatamente a tradução emocional dessa moral, a forma com que ela chega ao público, não como doutrina, mas como compaixão. E é por isso que ela funciona. Ninguém aplaude uma ideologia escancarada, ainda mais uma ideologia autoritária, mas quase todos baixam a guarda diante do que parece simplesmente bondade. O conceito é do cientista comportamental Gad Saad, no livro Suicidal Empathy, que foi lançado recentemente aqui na América do Norte. A empatia é uma virtude nobre, diz ele. O problema começa quando ela deixa de ser uma emoção, entre outras, e se torna o único filtro da decisão, no lugar da prudência, do discernimento e da justiça. Aí a compaixão é sequestrada, vai para o destinatário errado e passa a causar dano. Saad mostra que o mecanismo pode ser fatal. Ele deu o exemplo do assassino em série Ted Bundy, que fingia estar machucado com o braço numa tipóia falsa para explorar a empatia das vítimas antes de atacá-las. As vítimas quase todas mulheres. E não por acaso as mulheres têm um nível de empatia maior na média que os homens. E não por acaso as mulheres votam mais na esquerda que os homens. Bundy então matava pela bondade alheia. O que funciona com o indivíduo funciona com uma civilização inteira. Quando uma sociedade põe a empatia pelo agressor no centro do seu sistema moral, perde a capacidade de proteger os inocentes. Vale lembrar a frase de Arnold Toynbee, citada por Saad: as civilizações não morrem assassinadas, elas morrem usualmente por suicídio. E o suicídio começa exatamente assim, um tribunal que troca a vítima pelo réu. Vale separar com clareza, porque o contraste aqui é o ponto. Quem espancou Henri até a morte foi o padrasto, o ex-vereador conhecido como Dr. Jairinho. O júri condenou a 43 anos, 9 meses e 20 dias por homicídio duplamente qualificado, tortura e coação. Para o autor direto, a justiça funcionou. O desvio veio com a mãe, e a mecânica importa. Na primeira votação, os jurados responsabilizaram Monique pela morte dolosa, ou seja, com intenção. Quem conta é o promotor do caso, Fábio Vieira. A mãe, abre aspas, foi responsável pela morte dolosa do Henri. Então ela teria que ser condenada também pela morte dolosa, fecha aspas. Foi então que a defesa se insurgiu contra isso e a votação voltou, segundo o assistente de acusação, Cristiano Medina da Rocha. E foi a própria juíza que, segundo ele, criando uma situação, fez a votação novamente. Na segunda rodada, a conduta de Monique foi desclassificada para homicídio culposo, sem intenção de matar. Mesmo assim, foi condenada por homicídio. E aí entrou a juíza que, deu o chamado perdão
judicial. O assistente chama o resultado de aberração jurídica e pede anulação. O Ministério Público também já disse que vai recorrer. Quem aponta essa manobra toda, portanto, é a acusação, não é nem a defesa lá do padrasto que matou o menino. O resultado prático é brutal. O homem que desferiu os golpes pega mais de 4 décadas. A mãe que se omitiu diante da tortura do filho de 4 anos sai sem cumprir um único dia adicional. E agora não é uma paráfrase, é a fala da própria juíza, lida em plenário. O centro da sentença não está mais a criança morta, está a ré, medida pela régua do gênero. A magistrada afirma que houve, entre aspas, franco massacre nas redes sociais com ataques muito mais virulentos do que aqueles dirigidos ao autor direto, fecha aspas. Ou seja, a própria sentença reconhece que a mãe omissa foi tratada com mais dureza do que quem espancou a criança e toma isso como uma injustiça a compensar ali na decisão. A juíza então confessou o critério. Segundo ela, fosse um pai e não uma mãe na mesma situação, nem sequer teria sido processado. E o arremate não deixa margem. A conduta contra Monique seria claramente discriminatória de gênero, influenciada pela cultura patriarcal. E por isso a magistrada tem como medida mais acertada a extinção de sua punibilidade pelo perdão judicial. Agora veja o quanto isso opera em escala global. Vamos atravessar o Atlântico, porque o mesmo mecanismo produziu uma cena ainda mais explícita na Inglaterra. Em 3 de dezembro de 25, em Southampton, um estudante de 18 anos chamado, por incrível que pareça também, Henry Nowak, foi esfaqueado 5 vezes na rua. O autor, o Vikram Digwa, de 23 anos, carregava uma adaga cerimonial de 8 polegadas. Diga-se de passagem, na Inglaterra você não pode andar com faca, mas como ele usaria essa faca para algo religioso, para uma cerimônia religiosa, então ele poderia andar com essa arma. Quando a polícia chegou, Digwa disse que era a vítima. Alegou que o Nowak teria arrancado seu turbante e ofendido com termos racistas. E a polícia acreditou no agressor. Os policiais algemaram o rapaz caído no chão, sangrando, dizendo que tinha sido esfaqueado e que não conseguia respirar. No vídeo, um oficial responde: "Não acho que você foi esfaqueado não, amigo. O assassino, deixado em paz, em nenhum momento foi algemado. A vítima branca foi tratada como autora de um crime de racismo. O esfaqueador foi tratado como vítima de preconceito, porque sua origem não era inglesa." Tudo desmoronou no tribunal. Em maio de 26, o júri condenou Digwa por assassinato e o juiz William Mosley afirmou não acreditar em uma única palavra da acusação em relação ao racismo, incompatível com o caráter de Noah. A mãe do assassino foi condenada por ajudar a esconder a arma. Na verdade, a acusação de racismo era pura invenção. E foi essa invenção que, por um instante decisivo, paralisou a polícia diante de um homem morrendo no chão. E o que durou um instante na rua durou mais de uma década nas instituições britânicas. Por anos, gangues formadas, em sua maioria por homens de origem paquistanesa, abusaram, traficaram e estupraram meninas brancas em cidades como Rotherham, Rochdale e Telford. As vítimas se contam aos milhares. E o Estado, que sabia, escolheu não enxergar. A Auditoria Nacional, conduzida pela baronesa Casey, publicada em 25, foi taxativa. Autoridades policiais e conselhos municipais evitaram registrar a etnia dos agressores para não parecer racistas e não elevar tensões comunitárias. Em 2/3 dos casos, a etnia dos criminosos sequer foi anotada. Denunciantes que tentaram expor o padrão foram taxados de islamofóbicos. Em 2004, um documentário sobre o tema foi adiado por medo de provocar conflito racial. Ou seja, a mesma lógica do caso Noah, só que multiplicada por anos e por milhares de crianças vítimas de abusos sérios. O medo de ofender uma categoria protegida pesou mais do que o estupro de meninas reais. A empatia foi entregue ao agressor e a conta foi paga pela vítima mais indefesa que existe. Junte os dois casos e o padrão salta aos olhos. No Brasil, a categoria protegida era mulher e mãe, e a omissão diante da tortura virou objeto de compaixão judicial. Na Inglaterra, era o suposto ofendido por racismo, e a faca de verdade ficou em segundo plano. Em ambas, a régua não foi o que a pessoa fez, foi a que categoria ela pertence e o que a cartilha diz sobre essa categoria. É o identitarismo operando como sistema operacional do Estado. O agressor da categoria certa vira, então, vítima. A vítima da categoria errada vira suspeita. E quem paga a conta é sempre o mais indefeso. A criança de 4 anos que não vota nem tem advogado nas redes. O rapaz que sangra no chão enquanto o policial teme mais ser chamado de racista do que deixar um homem morrer. Como diz Saad, a empatia foi entregue ao destinatário errado. E o resultado é fatal. E pode ser fatal para toda a sociedade. Cobrar de uma mãe o dever de proteger o filho não é misoginia. Acreditar na vítima que sangra no chão não é racismo. É o mínimo civilizatório. Uma civilização que sente mais pena do agressor do que da criança morta já assinou a própria sentença. Toynbee estava certo.
Nós não seremos assassinados, estamos nos matando em nome da bondade como civilização. A boa notícia é que isso é uma escolha, e a escolha pode ser revertida enquanto houver tempo. O primeiro passo é simples e negociável: voltar a julgar pelo que cada um faz, e não pela cartilha que é carregada para dentro do tribunal. Isso simplesmente destrói a justiça. E sem justiça não há paz social. E para você que acompanha esta análise aqui no YouTube, liberamos uma condição exclusiva que não existe em nosso site oficial: o acesso ao plano mensal da Brasil Paralelo. Esta oferta pode sair do ar a qualquer momento e permite que você ative seu acesso hoje sem comprometer o limite do seu cartão com assinaturas anuais. Ao garantir seu acesso agora, você não está apenas assistindo um streaming, você está assumindo o controle da sua formação cultural. Essa é uma condição com risco zero. A Brasil Paralelo não aceita R$1 de dinheiro público. Existimos apenas graças a brasileiros como você, que decidem fazer parte dessa missão. Clique no link deste vídeo ou aponte seu celular para o QR Code na tela e ative todos os seus bônus agora.